Olá, nesse breve vídeo nós vamos conversar e discutir a respeito de um tema importante para a discussão no meio médico, que é como comunicar aos pacientes de forma efetiva sobre hábitos, em específico aqui sobre hábitos alimentares. Então a gente sabe que os hábitos de vida em geral, em específico aqui os hábitos alimentares, eles estão associados com diferentes níveis de saúde, tá? Bons hábitos alimentares, bons hábitos de vida, ou certos hábitos alimentares, certos hábitos de vida estão associados com uma melhor qualidade e quantidade de vida, e certos hábitos estão associados a uma vida de menor qualidade e menor quantidade. Não. E falar sobre isso não é o assunto desse vídeo, né? Existem toneladas de artigos, de papers e de capítulos de livros sobre uma nutrição adequada para uma melhor vida, né? Hábitos saudáveis, ou trabalhos que associam hábitos que são deletérios a processos patológicos. O exemplo clássico é o tabagismo e as doenças cardiovasculares, o tabagismo e o câncer de pulmão, né? É um hábito que está comprovado por trabalhos bem delineados que são deletérios à saúde. Então, em relação à alimentação, isso também é conhecido. Existem vários hábitos que são deletérios. A gente sabe que algo que prejudica a saúde são, por exemplo, aqui é uma alimentação hipercalórica, né, associada também a alguns hábitos de vida, como o sedentarismo, né, vão causar sobrepeso, obesidade, que está associado à hipertensão arterial, à hiperglicemia ou diabetes e uma série de doenças. E uma menor sobrevida quando a gente pensa em populações, né? Então isso a gente estuda no curso de medicina, a população geral já tem um conceito geral sobre essas coisas, as academias estão cheias de gente, proliferam dietas na internet, no YouTube, em livros, literatura, jornal, onde a gente vai, as pessoas falam em malhar, entrar em forma e fazer sua dietinha. Até aí, não vou repisar nisso, é algo plenamente conhecido de todos. O ponto que eu vou frisar aqui, um paciente entrou no seu consultório, tá? E você nitidamente reconhece algum processo de doença nele associado a um mau hábito alimentar. E como você aborda isso? E o principal não é simplesmente como você aborda de uma maneira minimamente efetiva, tá? Então, o primeiro passo dessa abordagem é entender que o primeiro aspecto da comunicação ele não é verbal, é não verbal. É a hora que ele entra no consultório e te vê. Então, o seu aspecto pessoal e de como você se relaciona com a sua saúde, como você exterioriza isso, e vocês, acho que eu não vou ficar elencando aspectos visuais que estão associados a uma pessoa saudável ou não. Isso é uma coisa que você não pensa sobre isso, você sente. Então, se você tem... você consegue passar um bom aspecto geral, isso já ajuda com que sua comunicação seja mais efetiva. Aí você vai falar, mas assim, como é que eu controlo uma série de coisas, né? Então, então é algo que esse vídeo aqui não é para ensinar vocês a viverem melhor, como transmitir orientações adequadas aos pacientes, mas assim, é difícil você falar de hábitos saudáveis quando você não tem um mínimo, tá? Então acho que a primeira recomendação é que para conseguirmos de forma efetiva falarmos de hábitos saudáveis, nós temos que ter um basal de hábito saudável, tá? Porque e cuidar um pouquinho da nossa apresentação, né? Vai desde o arrumar a maneira que a gente se veste, o cabelo, etc. Que um mínimo de impressão de asseio, de saúde, de bom aspecto, isso passa uma mensagem poderosa, tá bom? Então, eu acho que lembrem disso, tá bom? É difícil fazer recomendação de hábito saudável quando você não consegue passar um aspecto de saudável ou as pessoas conhecem hábitos seus que são deletérios à saúde. Um
um cardiologista que é um fumante inveterado, é difícil ele convencer um paciente que tem insuficiência coronariana a parar de fumar. Se todo mundo vê ele saindo entre uma consulta e outra para fumar lá fora, né? Não vou ficar falando de hábitos específicos, é só um exemplo de como o primeiro passo para uma comunicação efetiva, ele é não verbal. É como o aspecto seu de ser saudável, você transmite isso para o paciente. E isso é importante, tá? Então, porque você falar de aspecto, de sugestões, de hábitos para o paciente, quando sabidamente não é um hábito que você tem, um hábito notoriamente que você não tem, e você não tem um aspecto mínimo asseado, saudável, é difícil que o que você faça seja escutado. Não estou querendo fazer apologia de que você deve cortar um cabelo assim, se arrumar assado, ou etc. É simplesmente uma realidade do que o nosso aspecto pessoal e a maneira como que a gente comunica antes da gente começar a falar é extremamente poderoso e fala mais do que a nossa fala. Tá? Então, a primeira coisa, antes de você começar a falar, você já está comunicando conforme o seu aspecto. Tá? Então, se você consegue ter uma noite bem dormida, você conseguir estar com um jaleco arrumadinho, estar com uma roupa adequada, isso aí ajuda, tá? A sua comunicação ser mais efetiva. Por incrível que pareça, ajuda bastante. O segundo aspecto é o seguinte, a gente tem que escutar o paciente. A ideia de o paciente entra e você já começar a falar, olha, você sabe que você precisa beber muita água para se hidratar, comer muita verdura, comer muita fruta, não comer fritura, caminhar todo dia, isso é importante você fazer para a sua saúde. Todo mundo sabe isso. Todo mundo fala isso, está escrito em qualquer lugar e não é por isso que as pessoas acabam seguindo. Então, a abordagem ela tem que ser muito mais empática, tá? O que eu quero dizer com empática? Você tem que chegar junto com o paciente, entender o problema dele, entender a situação dele e propor. Você entende isso como um problema e quer trabalhar nisso? Vamos pensar a partir de agora o que nós podemos fazer para melhorar um pouco a sua situação de hábitos. Por exemplo, um paciente que chega com uma doença cardiovascular, em sobrepeso ou obesidade, e antes de conversar em algum momento na consulta, você pode fazer um inquérito alimentar. Como é que você começa? Tem que sempre ser de uma maneira empática. Seu João, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que o senhor normalmente come? Como é que é? O senhor tem tempo para se alimentar? Porque é algo interessante. Às vezes a gente pensa que a pessoa come mal e muitas vezes ela come mal por falta de opção. Eu vejo de vários colegas médicos. Eu teve um período da minha vida que eu não tinha tempo para almoçar. Eu ficava atendendo entre uma consulta e uma cirurgia e outra o dia inteiro dentro de um hospital. Então, o que eu comia? Eu comia coxinha com guaraná na lanchonete do hospital, do lado do centro cirúrgico. Né? Isso foi um período curto da minha vida, mas refletindo, aquilo era uma bomba relógio. Então, mas, na verdade, eu não comia daquele jeito, não era porque eu preferia fazer uma refeição de coxinha e guaraná. É porque sem refletir em procurar uma solução para isso, era o que estava prático na minha frente na hora. Então, muitas vezes você tem que buscar uma reflexão junto com o paciente de o que ele come, o porquê que ele come assim, é por questão de tempo, é questão de dinheiro, praticidade, não tem quem cozinha, como é que é isso aí, né? Eu acho importante entender. E outra coisa é que precisa ter tempo. Né? Não dá para fazer em consulta de 5, 7 minutos esse tipo de abordagem, né? Então, às vezes a gente não tem tempo, então a gente acaba não abordando, né? Infelizmente. Mas uma abordagem de sucesso requer você conversar, ouvir o paciente, ouvir o que ele fala a respeito dos hábitos dele com empatia. E a hora que você vai falar de uma abordagem, não pode ser recriminadora. E eu acredito que não pode ser também, não adianta você vir falar assim, o que você faz está tudo errado. Você faz tudo errado, está tudo errado, tem que ser tudo diferente.
eu creio que você sabe que muitas alterações comportamentais elas são muito mal sucedidas. Uma porcentagem grande a gente não consegue o sucesso, né? A gente vê isso em vários estudos com a adesão de dietas, hábitos de cessação de tabagismo, de etilismo. Muitos envolvem vícios e substâncias que dão dependência, mas assim, na verdade, não é fácil mudar um hábito, né? Então, e ele envolve um estímulo positivo. Então, se a gente vai só na recriminação, essa taxa de insucesso que já é alta, ela aumenta. Então, se a gente quer ter algum sucesso, a gente tem que partir assim, olha, nós estamos saindo da situação X e nós estamos querendo ir para uma situação de melhoria. A situação ideal é fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu achei muito importante para o médico expor uma situação ideal, de dieta ideal, de alimentação, ou seja, alimentação ideal, hábito ideal, sono ideal, higiene ideal. Perfeito, vamos falar o que é o ideal. Aí tem a situação real da vida desse paciente. Aí o que a gente pode falar, o que da sua situação de agora a gente pode melhorar? O que no dia de hoje para amanhã a gente consegue que seja uma porcentagem melhor do que foi ontem? Essa abordagem positiva, ela é mais efetiva, isso já é conhecido. Tá? Então, essa história de apontar o dedo falando as coisas erradas que as pessoas fazem, fazer negativo quando a pessoa fala que fuma, ou falar enfaticamente que ela tem que parar com isso, parar com aquilo, isso não funciona. Tá? O que acontece? Deixa muitas vezes o paciente constrangido, e desse constrangimento ele acaba muitas vezes ou mentindo, ou não voltando mais à consulta, ou não cria um vínculo adequado. Então a palavra, se a gente fosse resumir, a palavra é empatia. Nós precisamos de empatia, a gente precisa mostrar que a gente está do lado do paciente, tá? Porque não tem outro caminho, não adianta você querer convencer alguém ou você querer só dizer um monte de verdades e falar que não funciona, né? E acho que um dos maiores problemas da nossa consulta médica é que a gente tem pouco tempo e às vezes a gente não consegue criar vínculo com os pacientes. Volta com outro, ou é tudo muito curto, quando na verdade você precisa criar um vínculo e criar momentos de reflexão e entender que essas mudanças de hábitos elas são um caminho, né? E que partem do paciente e que a gente pode ser uma ponte de apoio, né? Quando ele se sente apoiado pelo médico, ele sente pela equipe, né? Que dá opções de caminhos, lógico, né? Eu acredito assim, a ideia disso não é falar para vocês que aí você vai começar a fazer terapia comportamental em toda consulta, e cada consulta tem que ser 1 hora. Não. Mas na medida do possível o que a gente tem é entender esse processo, né? Porque o que todo mundo quer muitas vezes ou entende é prescrever uma receita, passar um remédio, passar bem e um remédio que tira a fome ou um remédio essa medicina que é simplesmente passar a prescrever medicamentos e terapias, ela não resolve esse tipo de questão, que é como mudar hábitos, de hábitos pouco saudáveis para hábitos saudáveis, né? Isso em geral. E o médico, ele é muito bem visto nessa situação. Então, ele é ouvido muitas vezes. Tá certo que existem profissionais para melhorar a sua atividade física, profissionais de educação física, profissionais da alimentação, nutricionistas, nutrólogos, até especialização médica, mas assim, o ponto de, primeiro, reconhecer situações de risco, de hábitos de risco do paciente, a gente aprende durante o curso de medicina e acho que em vários contextos vocês estão aprendendo, e entender que essa abordagem, ela tem que envolver empatia, né? Tem que envolver um aspecto positivo e a imagem que nós transmitimos, ou que o nosso gestual de aprovação, de reprovação dele, ou de como nós nos portamos, isso passa de uma maneira muitas vezes mais poderosa que as nossas palavras, né?
e que a gente precisa, vamos dizer, conquistar o coração das pessoas para conseguir que elas tenham adesão a mudanças de hábito. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês e aproveitem o curso. Até logo.